Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos lhe pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Nós vamos passar para o Ministério da Palavra. Eu queria que você lesse comigo primeiro livro de Crônicas 4, 9 e 10. Presta bem atenção nessa leitura, concentra agora, fica muito atento para você não perder nada. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes muitíssimo e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu vou ler mais uma vez. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes muitíssimo e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da tua poderosa palavra. Senhor, nós clamamos nessa manhã, assim como os discípulos pediram para Jesus: ensina-nos a orar. Nós clamamos também ao Senhor: ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos sobre o valor da oração, o poder da oração. Ó Deus, coloca esse desespero em nós, essa fome em nós de estarmos na tua presença, Senhor, de termos comunhão com o Senhor, de conhecermos e prosseguirmos em conhecermos o Senhor. Faz isso na nossa vida hoje, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo se aproxima de nós na nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós clamamos que o Espírito Santo nessa manhã revele a palavra, revele o poder da oração e, sobretudo, nos ensine a orar. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nosso tema nessa manhã, a oração de Jabes. A gente está falando sobre oração e a gente está orando também. A gente está nesse tempo de oração, né, de 21 dias de oração e de jejum também. Falamos sobre oração na semana passada, a oração prática, né, da Aquizá, para inspirar a gente a orar. Irmãos, e essa oração do Jabes, ela falou tanto com a gente, né, comigo e com a Meila, essa semana. Então eu quero compartilhar com você. Agora, olha só, interessante como que começa essa história. A mãe dele chama ele de Jabes. Por que ela deu esse nome? Porque com dores ela deu à luz o Jabes. Então a palavra Jabes significa dor. Significa dor. Irmãos, isso é uma profecia sobre o cara, não é? Dor ou aflição. É uma profecia sobre ele. Nós sabemos que os nomes bíblicos são muito importantes e são profecias, na verdade, né? Por exemplo, Jacó, quando Jacó nasceu, ele era gêmeo do Esaú, e a observação do Isaac, o pai dele, é que ele estava segurando no pé do irmãozinho dele, do Esaú. Então ele colocou o nome do Jacó de Jacó, porque Jacó significa suplantador. O que é uma pessoa que está suplantando? O que é suplantar? É alguém que escala o outro para subir na vida. É alguém que passa por cima do outro, não está nem aí para o outro. Irmãos, e não foi isso que foi a vida do Jacó, não é? Enganando todo mundo, mentindo para todo mundo. Uma profecia sobre o cara, não é? Outra profecia sobre um nome e realmente que se cumpriu é o Salomão, né? A palavra Shalom significa paz. Na verdade não é só paz, Shalom, né? Eu já falei aqui, também significa prosperidade. E o Salomão foi o único rei de Israel que nunca foi para uma batalha, irmãos. E foi o mais rico de todos. Foi o cara que teve o maior território enquanto nação, não é? Toda a promessa da terra prometida foi cumprida no Salomão e ele nunca foi para a guerra.
O homem realmente se cumpriu na vida dele, o cara mais rico do mundo e o cara que tinha mais paz no mundo. O nome dele, uma profecia. Irmãos, a gente poderia fazer uma lista de nomes que realmente se cumpriram. O Sansão significa pequeno sol. Ele foi essa luz que brilhou sobre Israel quando a escuridão, através dos filisteus, dominou Israel. O próprio Jesus, a palavra Jesus significa Deus é salvação. Jesus é o nosso Salvador. É impressionante. Agora, irmão, pensa nessa profecia. Dor. Pensa nesse nome, aflição. Pensa nesse nome, o cara está lá na escola, tribulação, presente. Pensa, sabe, irmão, e ele sabia disso, ele sabia que o nome dele era uma profecia. Então, quer dizer, o cara que nasce para sofrer, o cara que nasce para ter dor, o cara que nasce para ter aflição. Esse é o legado, né, que ficou para o Jabes. Mas, irmãos, isso não se cumpriu na vida dele. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Aqui, irmãos, não está dizendo que foi a família dele, os irmãozinhos dele, está falando da nação. Né? Os historiadores dizem que o Jabes foi um grande líder. Um líder de um grande clã. Esse cara foi top das galáxias, irmão. O cara que tinha uma profecia para ser o sofredor, ele foi uma bênção. Quem está me entendendo? Ele se destacou, ele foi mais ilustre do que todo mundo. Agora, irmãos, isso que tocou demais no meu coração. O que o Jabes fez para ele se destacar sobre os outros, né? Então, essa oração dele, eu gostaria até que vocês orassem junto comigo a oração dele. Olha só, bora orar. Eu vou falar a oração dele, vocês vão orar. O meu alvo aqui é que vocês gravem, decorem essa oração, não é? Porque, irmãos, a gente tem orado, né, amor? A gente tem orado essa oração. Todo dia a gente ora a oração do Jabes. Vocês vão ficar impressionados com essa oração. Então, o meu alvo é que vocês guardem isso no coração de vocês. Vamos ver. Então, o que ele orou? O que transformou o cara que tinha um futuro tão terrível pela frente no maior homem entre os seus irmãos? O cara se destacou, o mais ilustre de todos. A oração dele é muito chave. Então vamos ver como que ele orou. Eu vou orar e vocês repetem. Ó, tomara que me abençoes muitíssimos. Agora com fé. Amém? Vamos lá. Ó, tomara que me abençoes muitíssimos. E que me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão. E me preserves do mal. De modo que não me sobrevenha aflição. Essa é a oração de Jabes. Agora olha como que termina essa história. E Deus lhe concedeu o pedido que lhe tinha feito. Para pensar aqui. Irmão, se Deus concedeu tudo isso para o Jabes, então o Senhor o abençoou muitíssimo, o Senhor alargou as fronteiras dele, a mão do Senhor era sobre ele e o Senhor o preservou do mal. E não lhe sobreveio aflição. Amém? O cara que nasceu para ser o aflito, irmão, viveu uma vida feliz, próspera, abençoada, por causa da vida de oração dele. Isso é tremendo demais. Então eu quero analisar com vocês rapidamente essa oração do Jabes, ok? Vocês estão prontos? Então vamos ver comigo aqui a primeira coisa aqui dessa oração. Ó, tomara que me abençoes muitíssimo. Ah, irmãos, a gente não tem orado essa oração. Às vezes a gente ora por uma bênção pontual. Ah, eu preciso disso aqui. Ah, eu preciso daquilo ali. Beleza, tá tudo certo, pode orar. Não é? Ah, o meu irmão está precisando disso. Beleza, tá tudo certinho. Mas, irmãos, orar para que nós sejamos abençoados muitíssimo é outra coisa. Olha só o que a Bíblia fala sobre a bênção do Senhor. Provérbios 10, 22 diz assim, olha, a bênção do Senhor traz prosperidade. A palavra aqui de novo é shalom, não é só riqueza financeira. É paz, é prosperidade, não é? É vida plena. Shalom é muito amplo esse significado. Agora, a bênção do Senhor traz shalom. E nenhum esforço pode substituí-la. Diga uau! Irmão, a bênção do Senhor é, sabe, essa marca de Deus, quando Deus diz abençoado, abençoado, eu te abençoo, meu irmão. Nem 1000 anos de trabalho pode substituir isso. Vocês estão me entendendo?
Então, e a gente não ora sobre isso, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo, eu quero ser uma pessoa abençoada. Olha só, deixa eu te mostrar, a bênção garante sucesso. Olha o que diz aí, Deuteronômio 28:8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Irmão, se você é abençoado, onde você coloca a mão prospera, diga glória a Deus. Onde você coloca a mão dá certo. Sabe, porque você tem essa marca, você é abençoado do Senhor. Quer ver um exemplo disso? O José, a Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa do Potifar, não é? E também tudo o que ele tinha, por causa do José. O José era um escravo na casa dele, mas por causa daquele escravo que tinha a bênção do Senhor sobre a vida dele, o José era esse homem que era muitíssimo abençoado. E aonde ele ia, irmãos, não só dava certo, como ele abençoava todo mundo em sua volta. Diga, eu quero isso. Mas você tem orado por isso? Senhor, eu quero a bênção do Senhor. Eu quero ser abençoado muitíssimo. Escuta bem, a bênção do Senhor traz graça para nós diante dos homens, não é? A Bíblia diz em Gênesis 39:21 que o Senhor estava com José e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Pensa, o cara foi preso, vocês sabem, o José foi preso por um crime que ele não cometeu, mas eu te falei, ele era abençoado, aonde ele ia dava certo, ele já transformou a prisão, né? E o carcereiro, irmão, já gostou do cara, já confiou tudo na mão dele. Irmãos, em nome de Jesus, se nós formos abençoados, sabe, nós vamos encontrar favor e graça diante das pessoas chaves desse país, amém, queridos? Aonde nós formos, sabe, aquelas pessoas que Deus vai colocar pessoas estratégicas na nossa vida, irmãos. Nós temos orado sobre isso. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. A bênção garante proteção espiritual. Vocês lembram quando o Balaque, escuta bem, diga comigo, a bênção garante proteção espiritual. Vocês lembram quando o Balaque contratou o Balaão para amaldiçoar o povo de Israel? O Balaque, que era o rei de Moabe, estava com medo porque Israel vinha conquistando tudo. Então eles contrataram ali o Balaão, porque a Bíblia diz que nenhuma palavra do Balaão caía por terra. O que ele falava acontecia. E eles foram lá e deram muita grana para o Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Agora, olha só o que o Balaão declara, o próprio Balaão declara em Números 23:20, eu recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, eu não posso mudar nada. Porque na hora que o Balaão foi amaldiçoar, o que saiu da boca do Balaão foi um monte de bênção para Israel. E o Balaque, que tinha pago para ele, ficou desesperado de raiva. Como assim? Eu te contratei para amaldiçoar e você abençoa. Ele disse, ele abençoou, eles estão abençoados. Meu Deus, não sei se isso te empolga, eu estou todo arrepiado aqui. Não é? Sabe, irmãos, ele abençoou, não tem macumba que pegue em você. Não tem praga que pegue em você. O nome do Jabes é sofrimento, o nome dele é dor, o nome dele é derrota, o nome dele é aflição. Mas se ele entendeu, se o Senhor me abençoar, eu estou abençoado, vai dar certo, irmão. Não tem praga, não tem profecia, não tem maldição, não tem nada sobre a vida de uma pessoa que é amaldiçoada. Olha, eu estava pensando, essas pessoas da Bíblia, escuta bem, irmãos, eles tinham tanta revelação, os antigos, né? Eles tinham tanta revelação sobre a bênção, que o Jacó, escuta bem, ele mentiu para receber a bênção. Eu não estou falando que isso está certo, está errado, totalmente errado. Mas ele sabia tanto que isso que faria a diferença, que ele se vestiu de Esaú, passou o perfume do Esaú, colocou os pelos do Esaú, para enganar o pai, para receber a bênção. Pensa bem. Por outro lado, o Esaú estava disposto a matar o Jacó, porque ele tirou dele a coisa mais importante, a bênção. Irmão, vocês estão me entendendo? Nós temos que orar essa oração, Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero essa marca, entende? Mais do que essa casa nova, do que esse carro novo, do que passar nesse concurso, do que não sei o que lá. Beleza, tudo isso é bom, mas se eu tiver a bênção, eu tenho tudo isso. Quem está me entendendo? Eu quero a tua bênção, Senhor. Agora, pastor, olha o que fala no Novo Testamento, irmão, sobre a bênção. Efésios 1:3 diz, bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, tem um mar de bênção no Novo Testamento.
toda sorte de bênçãos. Mas nós temos pedido. Nós temos pedido para sermos abençoados. Agora, escuta bem, nós temos que orar. Então, o Jabes entendeu isso. Senhor, a primeira oração dele, Senhor, eu te peço que o Senhor me abençoe. Mas não somente isso, me abençoe muitíssimo, muitíssimo. Muitíssimo, uma ênfase aqui. Eu te peço que o Senhor me abençoe. Eu quero a tua bênção, mais do que tudo. Agora, não é só pedir, olha o que diz Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Aí ele sugere, escolham a bênção. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor. A maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos orar por essa bênção de Deus, para nós sermos abençoados muitíssimo, nós precisamos, irmãos, obedecer os princípios da palavra. Amém, queridos? Não é só, me abençoa muitíssimo, aí eu faço tudo errado. Aí eu desprezo a palavra. Não, essas coisas têm que andar juntas. Mas eu tenho que cumprir o princípio da palavra, eu tenho que pedir. A Bíblia não diz, pedir, dar-se-vos-á. A Bíblia diz, se vocês não têm, é porque vocês não pedem. Então, se vocês não recebem, é porque vocês pedem mal. Peçam para que a alegria de vocês seja completa. Nós temos que pedir. E nós precisamos pedir, irmão, que o Senhor nos abençoe muitíssimo. Amém? Bora repetir bem forte como Jabes. Ó Senhor, que o Senhor me abençoe muitíssimo. Aleluia. Dá um grito bem forte assim. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor me abençoe muitíssimo. Aplauda o nome dele, aleluia. Agora presta atenção que isso vai crescendo. Isso aqui, essa oração inteligente do Jabes, né? É uma oração que vai crescendo. Ele vai percebendo coisas. Então olha só. A segunda frase da oração ele diz: me alargues as fronteiras. Beleza, ele já está abençoado. Ele já está abençoado, ele já foi abençoado muitíssimo aqui. Mas o que ele está orando? Que o Senhor me alargue as fronteiras. Eu acho muito interessante isso, irmão. Sabe por quê? Porque eu vejo que muita gente se acomoda e se conforma com as coisas, né? Deixa eu te falar uma coisa. O que você tem, o que Deus colocou na sua mão hoje e o que Deus colocou na minha mão hoje é uma bênção, você concorda? Eu estava falando, a gente estava conversando, eu e a Mila. Irmãos, é um milagre eu estar aqui. É um milagre eu ser um pastor, um pregador de uma igreja maravilhosa como essa. É um milagre. Um cara que era um viciado, perdido, não é? É um milagre, é uma bênção. Eu recebi uma bênção. Eu fui abençoado muitíssimo. Amém? Agora, não é só isso. Eu não posso me conformar e me confortar aqui nesse lugar. E nem vocês. O que Deus colocou na mão de vocês, lá no trabalho de vocês, aonde Deus te colocou, as capacidades que Deus colocou na sua mão, confiou na sua mão, os talentos que Ele te deu, irmão, é para cumprir um propósito. Você não está aqui para passear nessa terra. Sabe, fica passeando em torno do sol, nessa viagem que dura um ano. Mais um ano. E aí vamos passear de novo, e passeia de novo. E fica passeando a vida inteira. Não, irmãos, Deus te colocou aqui. Se você nasceu, tem um propósito de Deus na sua vida. Agora presta atenção. Presta atenção, Deus quer usar a bênção que Ele te deu. Agora, você precisa orar para que isso expanda, para que essas fronteiras expandam. Nós precisamos crescer, irmãos, em impacto nessa sociedade, em influência nessa sociedade. Amém? Vocês creem nisso? Olha, nós estamos aprendendo na eleição, né? Uma coisa que a gente aprendeu muito na eleição. Os presidenciáveis estão se associando a pessoas que têm impacto na sociedade, que têm influência na sociedade. Eu fico pensando, a gente pode usar isso para o evangelho, não é? Porque, irmãos, vocês concordam comigo que uma pessoa é de sucesso, eu estou falando, uma pessoa de sucesso, que está dando certo, que deu certo, uma pessoa abençoada na vida, vocês concordam comigo que essa pessoa tem mais impacto, tem mais influência na sociedade do que o contrário disso? Quem concorda comigo? Você tem que ser essa pessoa. É isso que Deus espera, irmãos, que a gente ore para que Deus amplie, para que Deus rompa as nossas fronteiras. Meu Deus, sabe, nós precisamos, sabe, por favor, nós precisamos disso.
Não é para a gente ficar rico e mais rico, igual aquele cara lá da parábola, né? Eu estou rico, eu estou guardando nos celeiros, e guardando mais, e morre. Não é isso. Mas, irmãos, Deus quer que a gente expanda, para a gente alcançar mais vidas para Ele. Entende? Deus quer que a gente expanda para que mais igrejas sejam implantadas. Deus quer que a gente expanda para que missionários sejam enviados. Amém? Muitos missionários sejam enviados. Eu creio que o Brasil vai ser o celeiro do mundo. O Brasil já é o celeiro do mundo de alimento físico, não é? Vai ser o celeiro do mundo de alimentos espirituais. Mas nós precisamos quebrar a mediocridade. Entende o que eu estou falando? A gente tem que pensar grande. A gente tem que pensar como Deus pensa. Ele é grande. Já pensou, irmão, o tamanho desse universo? Para quê, né? Porque, puxa vida, planeta Terra aí, não é? E toda essa... Porque Ele é grande, Ele não consegue pensar pequeno, não é? Nós somos os filhos dEle, nós temos que nos libertar dessa mentalidade medíocre. Então, veja bem, o Jabes pede: Senhor, alargue as minhas fronteiras, aumenta o impacto da minha vida, a influência da minha vida nessa sociedade, meu irmão. Amém, queridos? Agora deixa eu falar, quando a gente está nesse lugar, quando a gente se coloca no centro dos planos de Deus para este mundo, é nesse momento que os céus se abrem sobre a gente, aí os anjos vêm, aí o poder do Espírito Santo é derramado sobre a nossa vida. Irmãos, pessoas-chave são colocadas na nossa vida, porque nós estamos no centro da vontade de Deus para a nossa vida. A gente não pode viver uma vida aqui, irmãos, e não pensar no reino. Quem está me entendendo? O reino tem que expandir, tem que crescer. Essa é a nossa missão. Olha, o bastão está na nossa mão. Quem está me entendendo? Sabe aquela corrida de bastão? Não é? Os apóstolos passaram o bastão para nós, mas eles não podem mais fazer nada, já morreram. Irmãos, está na nossa mão. Nós que estamos vivos, nós que temos saúde, nós que podemos influenciar as pessoas onde nós estamos. O que é que nós estamos fazendo nos lugares que nós estamos? O que é que nós estamos fazendo com a bênção que Deus colocou na nossa mão? Só vivendo uma vida para nós mesmos? Irmãos, que desperdício! Deus quer aumentar a nossa influência, a nossa fronteira. Agora nós precisamos pedir. Você tem pedido por isso? Você tem orado? Senhor, me abençoe muitíssimo. Eu quero o selo do Senhor sobre a minha vida. Eu quero ser bênção onde eu for. Mas também eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras, rompa com os meus limites. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus romper os seus limites, você vai precisar crescer por dentro. E também você vai romper por dentro os seus limites também. Quem está me entendendo? Vai ser crescimento para todo lado, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Um exemplo disso, a Esther. Olha só a Esther. Quem acha que a Esther foi muito abençoada? Irmão, pensa na Esther, uma menina pobre, lá do interior. Não é? Que agora, escrava lá na Pérsia, coitadinha, capturada pelos persas, está lá na Pérsia, como uma escravazinha, ali, irmão, ninguém sabe quem é Esther, ela nem tem Instagram, né? Quanto mais seguidores, coitadinha. Agora, presta bem atenção, de repente, irmãos, essa menina é abençoada, diga comigo, ela é abençoada muitíssimo. Irmão, essa menina virou a rainha da nação. Pensa bem, isso não é uma benção? Meu Deus, de repente a vida da menina muda completamente, não é? Agora, o que acontece? Vocês sabem, um decreto de morte contra o povo de Israel, aí ela vai usar a influência dela. Por isso que a gente tem que crescer, por isso que a gente tem que ter mais impacto, por isso que a gente tem que ter mais influência. E Deus quer fazer isso na nossa vida, na vida da igreja. Você é igreja, você é corpo de Cristo. Sabe, a profecia sobre nós é que nós seremos cabeça e não cauda, estaremos por cima e não por baixo. A profecia não mudou, mas a nossa cabeça é que não muda, a nossa cabeça é que não expandiu. Nós precisamos pedir coisas grandes, Ele quer dar, aleluia. Agora, irmãos, a Esther reúne o povo para orar. Ela diz, olha de novo, vamos orar. Pessoal, a chave é a oração. Vamos brigar não. Não vamos brigar, não adianta a gente resistir, é um decreto irrevogável, nós precisamos orar. Ela reúne toda a nação e eles vão orar, eles oram e jejuam. Vocês conhecem o final da história, irmãos? Vocês conhecem, o Ramã foi enforcado na forca que ele preparou para o Mordecai. Agora escuta bem, quando termina essa história, todos os bens do Ramã, que era um homem riquíssimo, talvez fosse o segundo homem mais rico da nação, do Império Persa. Ele era o primeiro ministro do rei da Pérsia. Pensa, esse cara era milionário, irmãos. A Bíblia diz que todos os bens dele passaram para o nome, para a conta da Esther. Ela já era rica, ela já era rainha. Agora ela está mais rica ainda. O Mordecai,
o Mordecai, que era um escravo, agora é o primeiro-ministro da Pérsia. Olha o poder da oração. Vocês estão percebendo que as fronteiras de todo mundo rompeu? Todo mundo, a Esté rompeu. Ela já estava bem, muito abençoada, mas agora, irmãos, agora ela é muito mais poderosa. O Mordecai, o primeiro-ministro, e o povo de Israel super respeitado em Suzã. As pessoas diziam para os judeus que estavam lá: como que a gente faz para seguir o Deus de Israel? Leia a sua Bíblia, irmãos, e houve uma conversão gigantesca na nação, porque o povo de Deus rompeu as suas fronteiras. Isso é incrível. Sabe, irmãos, que pregação poderosa do Evangelho é essa? As pessoas na sua família vendo você romper. O que você fez, cara? Você vai dizer: olha, é porque eu fui abençoado muitíssimo. Mas como que aconteceu isso? Irmão, aí você tem que conhecer o Deus que eu sirvo, não é? Mas como que você tinha isso aqui, agora você está influenciando tanta gente, você tem um impacto tão grande, o que aconteceu? Eu posso te contar isso. Vamos tomar uns cafés juntos que eu vou te explicar. Irmão, rapidinho o cara se converte. Já viu como o contrário é diferente, não funciona? O cara está lá, irmãos, assim, vivendo o nome dor, o nome sofrência. Coitado, ou sofrência. Isso aqui é o irmão sofrência. É o irmão tribulação. Aí ele vai pregar para o patrão dele. O patrão dele diz: cruz credo. Não quer esse Deus, não. Quem está me entendendo? Irmão, Deus está esperando a nossa oração. Como eu te falei na semana passada, o que nós ligamos na terra é ligado no céu. Nós precisamos ligar na terra aí: Senhor, eu quero sim, entendi, eu quero ser abençoado muitíssimo. Senhor, eu quero isso sim, eu quero que as minhas fronteiras se expandam, eu quero influenciar mais, eu quero ter mais impacto nessa sociedade, eu quero crescer para a glória do Senhor. E todos os meus negócios, os meus dons, tudo que eu tenho é para o teu reino, para servir o teu reino, para expandir o teu reino. Diga glória a Deus. Se você, amém, amém. Agora, vamos orar essas duas coisas, vamos orar bem forte. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor me abençoe muitíssimo e que o Senhor expanda as minhas fronteiras. Aplaude Jesus mais uma vez. Aleluia. Agora, a terceira parte da oração: que seja comigo a tua mão. Olha só. Irmãos, a mão do Senhor. E presta bem atenção nisso. A mão do Senhor, como assim a mão do Senhor? Não é? Isso é tão abstrato. Como assim? Não consigo entender. Irmãos, a mão do Senhor significa a presença de Deus. Você vê isso em Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles, ou seja, a presença de Deus. E muitos criam e se convertiam ao Senhor. Por que muitos criam e se convertiam? Porque a mão do Senhor estava com eles. Não era só porque eles eram excelentes pregadores. Não, é porque a presença de Deus estava. Irmão, outra coisa, escuta bem, presta atenção. Essa é a terceira coisa. Quanto que nós temos orado para que se manifeste na nossa vida a presença de Deus? Escuta. Quanta oração nós temos feito: Senhor, revela a tua presença. Senhor, eu quero aprender a ouvir tua voz. Eu quero aprender a te conhecer. Eu quero perceber o teu Espírito em mim. Entende? Nós precisamos orar por isso, irmão. O Jabes orou por isso. Senhor, eu quero a tua presença, eu quero a tua mão. Isso aqui é muito chave. Sabe por quê? Escuta bem, olha aqui, presta atenção. Como eu te falei, essa oração é um processo, é um crescimento. Então agora ele está muito abençoado. Ou seja, ele recebeu aquele toque que ele pediu. O portão se abriu para ele. Ou seja, mas ele não está lá dentro ainda, mas já se abriu, ele é abençoado. Agora, não somente isso, aí ele pede: Senhor, alarga as minhas fronteiras, ok? Mas agora, o que ele percebeu? Rapaz, olha como eu cresci, olha quanta influência eu tenho, olha o que eu falo, as pessoas prestam atenção, olha só o impacto que eu estou tendo na sociedade, e eu sou um homem muito abençoado. Agora, as demandas, presta atenção aqui, as demandas dos Jabes também aumentaram.
Coisas muito grandes agora estão envolvendo ele. E eu jogo essa praga sobre a sua vida. Amém? Sabe que coisas grandes na sua vida. Agora, o que é que o Jabes percebe? Ele percebe, rapaz, humanamente eu não dou conta mais. Até o que eu consegui até caminhar humanamente falando, não é? Com os meus talentos, minha inteligência, meu carisma, minhas amizades, mas agora passou de mim. Eu preciso muito da presença de Deus. Eu preciso muito do poder de Deus na minha vida. Eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso ser guiado, direcionado por Ele. Porque um erro meu pode prejudicar muita gente agora. Imagina, não é? Que agora, se ele é um grande líder, um erro dele, irmão, pode destruir muitas famílias. Nós vamos crescer nesse ponto, irmãos. Amém? Seja assim como pastores que estão aqui me ouvindo, aleluia, ou então empresários, ou então governantes que estão aqui me ouvindo, não é? Congressistas que estão aqui me ouvindo, não é? Então você precisa pedir para que o Senhor te abençoe muitíssimo, para que Ele alargue sua fronteira. Isso tem que começar na sua mente, mas também, irmãos, nunca negocie isso, a presença de Deus, para que você tome as decisões certas. Olha só, o exemplo disso que eu acho tremendo, Moisés, né? Porque não adianta, irmão, a gente ser abençoado muitíssimo, as fronteiras serem alargadas sem a presença de Deus. Olha só, eu acho muito lindo quando Deus fala assim com Moisés: Moisés, vem cá, quero conversar com você. Olha, lembra que eu te prometi a terra? Eu vou te dar. Tem mais, eu vou enviar os anjos na sua frente. Eles vão destruir os seus inimigos. Não vai faltar comida no deserto, eu vou providenciar comida, vai dar tudo certo para vocês. Vocês vão conquistar. Só tem um detalhe, eu não vou. Eu não vou porque se eu for, eu acabo destruindo esse povo, que é um povo de dura serviço, é um povo teimoso. Irmão, olha a resposta do Moisés. Qual teria sido a sua? Já pensou? Deixa eu ver se eu entendi, Senhor. O Senhor vai me dar Canaã? Vou. Peraí, o Senhor está me dizendo que o Senhor vai me proteger de todas as resistências, de todos os inimigos que se levantarem, todos aqueles gigantes não vão me resistir, é isso? É. O Senhor está me dizendo que o Senhor vai pagar a conta dessa viagem, que não vai faltar comida, não vai faltar água, a gente vai ter suprimento, assim, sobrenatural. Irmão, quantos de nós não diríamos, tá certo, negócio fechado? Qual a resposta do Moisés? Senhor, o Senhor está me abençoando muitíssimo, o Senhor está largando as minhas fronteiras, mas o Senhor não vai. Estou fora. O Senhor pode até riscar o meu nome do livro que escreveste. É coragem do cara, né? Porque se a tua presença não for, não me faça subir desse lugar. Irmãos, é aqui que a gente percebe a motivação dessa oração. Presta atenção aqui, ó. Porque quando a gente começa a ler a oração do Jabes, a gente pensa assim: puxa vida, esse cara foi muito egoísta, né? Não é? Pensa, Senhor, eu te peço que o Senhor me abençoe, mas não é qualquer bênção, é muitíssimo, entendeu? Senhor, alarga as minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras. Parece egoísta, mas aqui a gente vê a motivação. Senhor, mais do que tudo isso, eu quero o Senhor. Mais do que tudo isso, eu quero a tua presença. A presença de Deus na nossa vida, irmão, no Novo Testamento é o Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, é impressionante o quanto que a igreja primitiva não se movia sem não fazia nada sem o Espírito Santo. Não fazia nada. Ele estava o tempo todo buscando o Espírito Santo, orando para que viesse o derramar do Espírito Santo, o tempo todo buscando a presença, a mão de Deus. Por isso que a mão de Deus era com eles, a mão de Deus era com eles, e através deles o Senhor fazia milagres extraordinários, porque a mão do Senhor era com eles. Eles eram cheios do Espírito Santo. Quando Jesus envia os discípulos, escuta, quando Jesus envia os discípulos para a grande comissão, ide, fazei discípulos das nações, para aqui, ó, e pensa comigo, irmão, pensa, 12 homens, um grupo de pescadores, um cobrador de imposto, não tinha ninguém forte o suficiente ali, não tinha ninguém influente o suficiente ali, 12 homens, olha, sabe que viviam assim, na escuridão, ninguém conhecia eles. Pensa, agora, olha o comando, vocês vão pregar o evangelho a todas as nações. Cara, irmão, para nós hoje isso não é fácil. Com internet, com avião, não é fácil, não é? Agora imagina para aquele grupinho que eles nem... Todas as nações? Como assim? Mas aí Jesus falou assim:
E eis que estou convosco, o Espírito Santo. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu vou te abençoar muitíssimo. Eu vou expandir as suas fronteiras. Mas não negocie a minha presença. Se eu estiver com você, se eu estiver nesse negócio, eu vou dirigir você. A mão do Senhor significa direção, não é? Ele vai nos levar. A mão do Senhor significa Ele nos parar quando a gente estiver indo errado. A mão do Senhor significa proteção contra os nossos inimigos. Mas tudo isso significa a presença de Deus. Quem está me entendendo? Irmão, vamos orar a oração do Jabes? Vamos lá? Estão prontos? Vamos lá? Ó Senhor, eu te peço que me abençoe muitíssimo. Com fé. Alargue as minhas fronteiras. E que a tua mão seja comigo. A tua presença seja comigo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aplauda mais uma vez o nome de Jesus. E vamos concluir. Isso aqui é muito chave. Irmão, essa quarta aqui. Eu pensei, meu Deus, o Senhor estava falando comigo aqui. Essa quarta aqui é muito poderosa. Olha, ele diz assim: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha. Como era o nome dele? Aflição, dor, sofrimento, tribulação. De modo que isso não se cumpra na minha vida. Senhor, me preserves do mal. Irmão, essa oração é muito chave. Muito chave, porque olha só. Agora ele está muitíssimo abençoado. As fronteiras alargadas. Ele está desfrutando da presença, irmão, que traz milagres tremendos na vida dele. Quem está me entendendo? A presença de Deus. Ele está experimentando coisas sobrenaturais. Ele, como eu te falei, ele sabe que ele chegou no limite aqui. Está muito abençoado. As fronteiras alargaram, mas ele sabe que ele chegou no limite e ele não consegue passar daqui. Ele precisa de algo sobrenatural, precisa de Deus. E ele começa a ver milagres. Ele começa a ver coisas sobrenaturais acontecendo. Portas de bronze sendo abertas. Não é? Ferrolhos de ferro sendo despedaçados. Ele está vendo os milagres de Deus. Irmão, esse é o lugar mais perigoso. Deus falou isso no meu coração, quando eu estava estudando essa palavra. Esse é o lugar mais perigoso para nós estarmos. E olha, eu vou te falar, eu já estou aqui há um tempo para eu ver muita gente cair nessa armadilha. O cara foi abençoado muitíssimo. Deus alargou as fronteiras dele. E sabe, ele começou a experimentar milagres na vida dele, assim, coisas grandiosas na vida dele. E aí, irmãos, o bichão, né? O Satanás, sabe, entrou na parada. Porque nessas alturas, irmãos, a tendência é a gente estar muito ocupado com as bênçãos. Nessas alturas, a gente está muito ocupado em desfrutar das bênçãos. Nessas alturas, sabe, é muito fácil a gente se ensoberbecer e dizer assim: glórias a mim, aleluias. Sabe, igual o Nabucodonosor, que ele olha para tudo que Deus fez, e ele diz: foi a minha mão que fez tudo isso. Na hora, não é? Na hora, ele sofreu, ele começou a criar pelo, ele começou a criar, as unhas começaram a ficar grandes. Na hora ele ficou meio doido, rapaz, ele ficou 7 anos nessa situação. Não é? Porque ele não deu a glória para Deus. Mas, irmãos, eu tenho visto que isso é muito sutil. Por isso que não pode faltar na nossa oração: Senhor, me preserve do mal. Porque essa palavra mal é a mesma palavra equivalente lá em Mateus 6, quando Jesus diz assim: livra-nos do mal. Poneros, no grego é a palavra, na verdade é um substantivo, é uma pessoa. É como se fosse, o nome da pessoa fosse maligno. De quem que Jesus está falando? Dele mesmo. Jesus está dizendo assim, ó, para a gente orar isso: Senhor, não nos deixes cair em tentação. Olha aí, nós temos orado isso, irmão. Nós temos orado isso. Aí a gente pede para Deus nos abençoar muitíssimo, para Ele alargar nossas fronteiras, para a presença dEle se manifestar, os milagres se manifestarem. Mas quantos de nós temos orado: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do diabo, livra-nos do engano dele, livra-nos das mentiras na nossa mente, de que nós conquistamos isso, glórias a nós. Livra-nos, Senhor, dessas seduções, né? Dos escândalos sexuais. Escuta bem, é nessa altura que Satanás quer mais o homem de Deus. Quando eu falo homem de Deus, não é necessariamente o pastor.
o empresário de Deus, não é? O médico de Deus, sei lá, aquela pessoa que rompeu de Deus, para que Deus usasse seus negócios, sua vida, para ganhar mais almas, para abençoar o reino. É nessas alturas que Satanás quer aquela pessoa. Por quê? Porque um escândalo a essas alturas vai derrubar um monte de gente. Um escândalo a essas alturas, irmão, vai envergonhar o evangelho. Que entende o que eu estou falando? Então não pode faltar na nossa oração, e Senhor, livra-me, sabe? Porque eu vejo assim, eu vejo crente assim, muito crente assim, né? Rapaz, eu tô numa guerra, moço, essa guerra dura 40 anos, assim. A única coisa que esse cara faz é brigar com o diabo, né? Eu fico pensando que hora que ele lê a Bíblia dele, que hora que ele ora, que horas que ele cresce, que horas que ele é abençoado muitíssimo, que horas que ele expande as fronteiras dele, que hora que ele desfruta da presença de Deus, porque ele está o tempo todo ocupado brigando com o diabo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que orar para que não venham essas tentações desnecessárias na nossa vida. Não, Satanás, tu já foi derrotado, camarada. O Senhor despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Tu está destruído. Ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, em todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano. Irmão, eu não tenho que ficar o tempo todo brigando com o diabo, irmão. Eu tenho que usar o meu tempo para romper. Porque eu rompendo, o evangelho vai romper, o reino vai romper. Então não estamos aqui para ficar brigando com o diabo o tempo todo. Irmão, manda esse cara para lá e diz assim para Deus: Senhor, me livra dele. Mantém ele trancado lá longe de mim. Aleluia. E guarda o meu coração para que eu não caia em tentação. Guarda o meu coração, enche o meu coração, não é, da tua palavra, para que eu não me ensoberbeça, para que eu não me ache o cara. Guarda o meu coração e manda esse cara, deixa esse cara do lado de fora. Prende ele do lado de fora. Prende ele do lado de fora. Eu não quero perder tempo com ele. Se o Senhor quiser usar ele para me dar alguma lição, beleza, tudo bem, o Senhor que manda. Mas, porque ele é o teu escravo. Mas eu não quero ficar o tempo todo perdendo tempo com esse cara, porque já está resolvido o problema diabo. Quem está me entendendo? Vocês estão prontos para romper? Então vamos orar a oração do Jabes. Você já sabe agora, vamos lá. Ó Senhor, eu te peço que me abençoe muitíssimos, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que seja sobre mim as tuas mãos, e que o Senhor me livre do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Aplauda mais uma vez o nome de Jesus. Uhul! Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então bora lá. Olha só, olha o que diz 1 João 2,16. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então presta atenção. Como que Satanás quer tentar a gente? Como que ele quer ocupar a gente? É assim, desse jeito, com essas três coisas. Na carne, né? Então, os pecados sexuais, os pecados de glutonaria, os prazeres em geral. Outra coisa, como que ele quer nos tentar? Com a concupiscência dos olhos. Olha só. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Eu estava ouvindo um cara que eu sigo, que eu acho muito bacana o trabalho dele, né, o Primo Rico. E ele falando que ele ficou rico, né? Ficou milionário. Ele é crente, esse cara agora. Aceitou Jesus, né? E aí ele estava dizendo assim que ele comprou o avião dele. Aí ele estava, cheguei, comprei meu avião. Aí diz que ele foi para o hangar pegar o avião dele, ele viu o avião do Abílio Diniz. Ele olhou para o dele e disse: cara, eu quero um avião melhor. Ele disse: nunca é suficiente se Deus não guardar o nosso coração. Não é? Se Deus não colocar no nosso coração que o que Ele está nos dando e está sobejando é para a gente investir no reino dEle. Não é? E Deus falou com ele. Agora, então, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Viu? Pessoas doentes porque não tem tantos seguidores. Pessoas doentes porque perderam alguns seguidores. Pessoas fazendo, sabe, das tripas coração para adquirir alguns seguidores. Pessoas tirando a roupa. Porque ali elas tiram a roupa e aí o pessoal, gostei. Like. Milhares de likes. Só se vendendo. Irmãos, por causa dessa concupiscência de aceitação, de fama. Essas três coisas. Jesus foi tentado nessas três coisas, não é? Transforma essa pedra em pão. Olha só todos os reinos da terra. Se você se prostrar e me adorar, eu dou para você. Olha, pula do pináculo do templo. Deus vai te amparar e você vai ficar famoso.
Sabe, irmãos, o tempo todo. Aí eu digo assim, que foi a armadilha de Adão e Eva. Eles eram abençoados muitíssimo? Sim ou não? Irmãos, eles eram abençoados muitíssimo. Eles desfrutavam da presença de Deus, sim ou não? Irmão, todo dia a presença de Deus. As fronteiras deles foram ampliadas. Eles nem tinham fronteiras, irmãos. Eles eram donos do mundo. Mas eles não cuidaram dessa quarta coisa. Abençoados muitíssimos, as fronteiras alargadas, a presença de Deus, mas não vigiaram e foram completamente derrotados por Satanás. Que tragédia, que desperdício, não vai ser assim com a gente. Fique em pé no seu lugar.